Oi, terceiro ano, tudo bem, terceirão? Saudade de vocês já. Sejam bem-vindos à minha nova sala de aula, conhecida como o meu quarto. Na hora que isso aqui acabar, vou ter que botar esse quarto em ordem, tá? Bom, pessoal, vamos ter uma sequência aqui de 3 aulinhas. Nós vamos começar a apostila 2, tá? Apostila 2 não, é outro número de apostila, já falo para vocês. É a apostila de Espaço Natural do Brasil. Opa, eu tenho um ponto eletrônico aqui para esses números, apostila 4, tá bom? Vamos começar a falar agora sobre o Brasil. Daqui para frente, até iniciar a revisão, o nosso papo é sobre Brasil, que é o tema principal dos terceiros anos em Geografia. Então, gente, Brasil, tá? Vamos começar aqui pelo espaço natural brasileiro, né? O Brasil, ele é excepcionalmente rico, tá? Quando a gente fala de ambiente natural. O Brasil é belíssimo e riquíssimo em termos de natureza. Sem contar que ele é extremamente importante para o planeta, porque ele desempenha um papel de regulador térmico, ou seja, ele organiza, né, as temperaturas do planeta, ele é regulador de clima, tá certo? E também ele é importante para regular o balanço hídrico, ou seja, a quantidade de chuvas que acontecem no planeta. Mas para nossa primeira aula, nessas primeiras aulas que nós temos, essas 3 primeiras aulas, serão sobre o relevo do Brasil, tá certo? Sobre as rochas, sobre a estrutura do Brasil. Então nós vamos começar hoje pela estrutura geológica. Esses desenhos que eu fiz aqui é como se fosse a nossa lousa. Eu vou fotografar, tá? E vou colocar lá na plataforma para vocês depois. Vai me dar um baita trabalho, mas vamos lá. Vou fazer isso por vocês, tá bom? Já vi os olhinhos brilharem, principalmente o pessoal que gosta de escrever no caderninho, tá bom? Então vamos lá, estrutura geológica. O que é uma estrutura geológica? Uma estrutura geológica é o embasamento rochoso, ou seja, é a base de rochas sobre a qual um país está localizado. No nosso caso, o Brasil, tá certo? Então, gente, o que a gente sabe sobre esse nosso embasamento rochoso? Primeira coisa, gente, é que 75% da placa sul-americana é ocupada pelo Brasil e longe das áreas de choque entre ela e outras placas. A área de choque da placa tectônica sul-americana está lá no Pacífico. Tá? A Cordilheira dos Andes é o resultado desse choque. Então, aqui o Brasil tá numa unidade tectônica estável, tá? Porque nós estamos no meio da placa, tá? E que data do Fanerozoico. O Fanerozoico, lá na tabela geológica, é o Eon que nós estamos, que começou lá atrás, há bilhões de anos atrás, e ainda é o Eon que nós estamos, tá? Então, as rochas que datam desse Fanerozoico, tá? São as chamadas rochas cristalinas. As rochas cristalinas são as rochas mais antigas do planeta que se tem ainda hoje, tá? Elas recebem o nome de escudos, tá certo, gente? E esses escudos, eles são circundados por bacias sedimentares. Então, para organizar as ideias, toda estrutura geológica é formada por 3 compartimentos. Ela tem 3 tipos de compartimento. O escudo, tá? Que são essas rochas cristalinas mais antigas. As bacias sedimentares, que são áreas de deposição de sedimentos. E os dobramentos, que são as grandes cadeias de montanha. Desses 3, não há dobramentos no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não tem montanha no Brasil. Por mais que as pessoas falem, principalmente na televisão, jornalista adora dizer que subiu a montanha em direção a Campos do Jordão. A montanha dele, tá? Não tem montanha no Brasil, tá bom, gente? Por favor, não cometam esse erro, tá? Vamos falar primeiro dos escudos. Gente, o Brasil tem 3 escudos principais. O escudo do Brasil central, que é a área central, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês, tá? É o Brasil central, o escudo atlântico, que são 2 escudos que são 100% brasileiros, eles ficam inteirinhos dentro do Brasil,
Eu tenho o escudo das Guianas, que ele é compartilhado com Venezuela e Guiana, tá? Lá no norte, lá onde fica o Monte Roraima, tá? Onde a gente tem a tríplice fronteira entre esses 3 países, tá bom? Bom, esses escudos são do Arqueozoico. O Arqueozoico ainda é dentro do Fanerozoico, mas é a era mais antiga, tá? Do Fanerozoico. Então, as nossas rochas são rochas muito antigas, tá, gente? São rochas trisavós, vamos dizer assim, tá? Rochas bem antigas. 36% do nosso território faz parte desses escudos. Então, 36% do território brasileiro é formado por escudos. E muitos desses escudos apresentam algumas rochas cristalinas que são do pré-cambriano, quer dizer, do éon antes do Fanerozoico. Então, o que acontece? São rochas que tiveram um tempo muito grande de formar jazidas metálicas. As jazidas metálicas só se formam em terrenos muito antigos e de rochas metamórficas e magmáticas. Um escudo nunca tem rocha sedimentar, gente. Rocha sedimentar é lá na bacia sedimentar. Então, rochas magmáticas e rochas metamórficas. E essa grande quantidade de minérios, né, coloca o Brasil numa posição muito legal, muito importante de destaque, tá? Então, por exemplo, com relação ao minério de ferro, os dados oficiais dizem que o Brasil tem 13% das reservas mundiais de ferro e nós estamos entre os maiores produtores de ferro do mundo, tá? O nosso ferro é um ferro de altíssima qualidade, tá? Tem um teor metálico muito alto, vou consultar aqui, que é de 70% nas hematitas e 60% nos itabiritos. Lembra desse nome, gente? Itabirito? Lembra o quê? Itabirapá, exatamente. Quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, Brumadinho, Vale. Tá, gente? É um dos nossos grandes destaques. Não é à toa que os principais produtores de ferro do Brasil são Minas Gerais, tá? O Mato Grosso do Sul e o Pará, tá? Com o projeto Grande Carajás. Outro destaque é o manganês. O manganês, gente, é um minério, tá? É um metal que entra na liga do aço, tá? Para fazer aço, você precisa de um metal que não oxida. Então, o Brasil usa o manganês. Nós temos grandes reservas de manganês no Minas Gerais, no Pará, no Mato Grosso do Sul e na Bahia. Outro minério metálico de grande destaque é a bauxita. Bauxita, gente, é um minério de alumínio. Pra vocês terem uma ideia, para eu obter 1 tonelada de alumínio, eu preciso 5 toneladas de bauxita, tá? Então, esse processo de transformação da bauxita no alumínio requer um processo de eletrólise, porque eu preciso tirar da bauxita a alumina, que é um minério de alumínio. E para isso eu preciso de muita energia elétrica, tá? O Brasil consegue fazer essa transformação lá no norte. É um dos motivos de ser lá justamente porque tem muita água que pode fazer muita produção de energia, tá? O Brasil tem 2,8% das reservas mundiais de bauxita, o que não é pouco, porque nós somos o 6º colocado em termos de reserva, tá? E elas se concentram no Amazonas, que é a principal área produtora de alumínio, né, que é o Vale do Rio Trombetas, no Pará e aqui no sul e sudeste a gente tem também. E por último, a cassiterita, que é o minério de estanho e foi um dos primeiros metais, né, que o homem aprendeu a usar. A cassiterita, ela entra nas ligas metálicas e também nas ligas eletrônicas. Por quê? Porque ela não se oxida, ela é resistente à oxidação. O Brasil tem 10% das reservas mundiais, nós somos terceira reserva e 5º maior produtor. E elas ficam no Amazonas e em Rondônia. Beleza? Pessoal, agora eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Em vez de eu ficar falando sobre os impactos da mineração, eu quero que vocês assistam esses impactos. Então, vocês vão lá no YouTube, vocês podem procurar por conta própria, ouvir aqui no meu canal, na minha playlist chamada Geografia, ele tá lá salvo.
um documentário curtinho de 17 minutos chamado Enquanto o Trem Não Passa, tá? Vocês vão assistir esse documentário de 17 minutos que fala justamente sobre os impactos da mineração. E aí vocês vão responder a uma pergunta ou algumas perguntas, não sei ainda, que eu vou colocar lá no fórum para vocês no tópico que tem o nome do documentário. Enquanto o trem não passa. Enquanto o trem não passa, exatamente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, tá, gente? Lá no fórum mesmo tem um tópico chamado escudos. Vão lá, deixem as perguntas de vocês que eu faço questão de responder, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima.